Fora isso, não cai. Não é repreendido. Os dados aqui, ó, da Secretaria do Tesouro Nacional, são quase 134 milhões a mais de FPE. Só nesse período, ainda falta o dia 30 agora. Então essa arrecadação não vai cair. Já está na conta. 134 milhões a mais. Então nós temos que saber... 236 milhões a mais, deputado, com repasse. Do dia 30. Do dia 30, 236 milhões a mais, 21, 22. 236 milhões a mais. Então a gente só precisa saber, da parte do governo, qual é a mágica para essa arrecadação cair. É isso que eu quero só entender isso. Porque aí a gente vai ter alguma justificativa ou não para se manter essa proposta do governo. Mas se houver o aumento da arrecadação como há todos os anos, como é o histórico de aumento de arrecadação, aí não tem o que acontecer. Muito obrigado. Obrigado, deputado Roberto. Cumpriu bem o tempo. Deputado Daniel Zen. Ok. Senhor presidente, quero aqui, primeiramente, pedir desculpa aqui para alguém se porventura se sentir ofendido. Não é minha intenção nenhuma ofender os colegas de governo, até porque trabalhamos juntos. Com muitos dos servidores que estão aqui, são servidores de carreira, enfim. O que eu quero dizer é que não adianta nós estarmos aqui se não for para debater com base no encaminhamento de ontem. O encaminhamento de ontem foi: o governo se comprometeu em recalcular a partir da publicação do RRO, do relatório resumido da execução orçamentária do primeiro bimestre. Hoje, dia 30, nós já temos as informações do terceiro mês, embora não consolidadas, compiladas, mas as informações do Fundeb já estão lá no Banco do Brasil, as informações do FPE também, as informações do próprio ICMS já estão, não no banco, eu falei que era no banco, não é, mas também já estão disponíveis, de forma que o que está sendo apontado aqui, eu sei que esse crescimento do primeiro trimestre é movido pela movimentação do início do ano, a arrecadação dos impostos que são pagos nesse início de ano, IPVA, etc. A gente sabe que quando chega lá em setembro tem um mergulho profundo, uma receita que vai lá embaixo, mas a gente precisa tirar a média, a mediana, a média ponderada, o desvio padrão, o que quer que seja, professor Vanderlei. O senhor é da área da matemática, professor Cláudio também, vão saber a melhor metodologia. O fato é que nos últimos 10 anos, o FPE não cresceu menos do que 23%. E o Fundeb não cresceu menos do que 5, 6% por ano. Sem contar que o ano passado o crescimento foi bombástico por conta da mudança nas regras. Foi 33% de crescimento do Fundeb ano passado em relação ao ano anterior. O que levou o Estado a ter uma sobra de caixa que o obrigou a pagar abono. E esse abono não está comprometido na folha desse ano. E o que o governo está apresentando como impacto financeiro, RGA mais piso, 143 milhões, dados do governo ontem. Auxílio alimentação, 68 milhões. Isso aqui dá 211. Aí tem mais 36 da Previdência. Estou falando dados aproximados, daria 247 milhões. Mas o impacto de verdade é 91 milhões. Não é 211. Então vamos somar esse 91 com os 36 do Previdência. Esse é o impacto verdadeiro. Quando a gente fala que os dados estão equivocados, é por isso. É por isso, porque estão equivocados. Foi um erro de cálculo, foi alguma coisa, tudo bem. Vamos colocar na conta da falha, do erro, do equívoco e não da má fé. Mas o fato é que tem um dado errado. Está sendo trazido errado. Está sendo calculado errado. E está sendo utilizada uma projeção de receita errada. Uma projeção de receita pessimista. O Lomário está falando aqui de perda. Lomário, eu já calculei a perda, cara. Não fale isso não, que para mim, mesmo você está me chamando de idiota. Eu não sou idiota. Já está calculada a perda. Não tem como o Fundeb desse ano ser 845 milhões. Não tem como, cara. Tu sabe disso melhor do que eu. Tu trabalha no governo tem mais de 30 anos. A diferença entre esse ano e o ano passado, que a gente colocou aqui, o professor colocou, ela deve-se também que o ano passado a gente teve um crescimento no ICMS devido à operação... Perfeito, eu compreendo. Isso reflete diretamente no dinheiro. Eu compreendo e sei que esse ano o Fundeb não vai crescer igual ao ano passado. Esses números estão colocados porque a gente recebe a notificação da STM e eles estão com base nesses números. Não estão, Lomar. Claro que ele vai ter um crescimento, vai, isso é automático. Vai ter um crescimento e é maior do que o crescimento que vocês estão projetando. Não vai ser de 1,65.
Mas eu não coloquei nenhum tamanho. Eu estou dizendo que pode ir de 6% até 23%. Não vai ser 23%. Eu coloquei cenários. E eu deixei claro aqui que não precisa o Estado adotar o cenário mais otimista. Mas ele não pode adotar um cenário que está abaixo do mais pessimista. E é isso que vocês estão fazendo. Então, assim, se é para tratar as coisas dessa forma, a gente senta, discute e trata. Se é para chegar e dizer, não, o meu número está certo, por isso, coloca um argumento, arrodeia para cá, arrodeia para lá, cara, senhores, senhoras, nós também conhecemos o número tanto quanto vocês. Ok. Né? Tá bom? Ok, deputado Zen, obrigado. Conforme combinado, nós temos aqui uma lista de deputados se inscrevendo. Eu gostaria de consultá-los para que a gente ouvisse o procurador Marcos Mota, que já estava na fila para falar, e aí após ele eu chamo os deputados inscritos. Pode ser? Por favor. Bom dia, boa tarde, deputado Edivaldo, demais deputados, profissionais da educação. Eu vou me ater aqui aos aspectos jurídicos. E para ser bem objetivo, eu vou começar dizendo o seguinte: a Procuradoria-Geral do Estado não tem dúvida quanto à legalidade do PL que está apresentado. O PL, como qualquer PL, pode alterar a estrutura de carreiras. Uma lei altera outra lei posterior altera a lei anterior. Então, assim, não existe um direito assegurado a um regime jurídico. Nós temos diversos deputados aqui que são da formação jurídica e sabem disso. Então, não existe uma obrigação de se manter um determinado parâmetro de regime jurídico. São as leis que modificam isso aí. Outra coisa que está colocado, e o advogado do sindicato colocou, é que o STJ tem entendimento de que o percentual do piso tem que repercutir em toda a carreira. Não é verdade. O STJ diz que é a lei estadual que define. Isso. E é a lei estadual que está definindo aqui. A lei aqui ela está fazendo o que está sendo possível fazer dentro das limitações da LRF. Mesmo o Tribunal de Contas permitindo que você estendesse e fizesse alterações na carreira, além do piso, que é só o vencimento básico inicial, como foi lido pelo nobre Santiago, inicial. Além da gente poder estar fazendo o piso, o Tribunal de Contas também disse, desde que não impactasse para fora. E toda vez que você mexe, você tem um gasto com inativo que não está coberto dentro dos 25 por MDE. Então, se eu aumentar muito, eu tenho um impacto fora que não é coberto pelo MDE, que o próprio Tribunal de Contas não autorizou a gente a aumentar. Então, toda a construção do PL é considerando o acórdão do Tribunal de Contas, a lei do piso nacional, os julgados do STJ, e quanto a isso nós não temos dúvida. E, assim, o melhor de tudo na área jurídica, e assim, é bom a gente ter isso, é porque aqui ninguém tem raiva de ninguém, aqui a gente está procurando a melhor saída. E se aqui a gente não encontrar uma saída, sempre tem quem resolva a solução e vai dizer juridicamente o que está correto ou não, que é o Poder Judiciário. A Procuradoria orienta aquilo que ela entende que é correto, o Estado, ele é governado pelas leis. Nós estamos num Estado democrático de direito, então uma das leis que está governando a situação é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual o Estado está com gasto pessoal extrapolado desde 2017 e que, por essas razões, ele não consegue dar todos os avanços que gostaria, todos os avanços que os professores mereciam e merecem. Eu sei dessa nobre profissão, mas nós temos limitações jurídicas e essas limitações impõem restrições e a Procuradoria tem o dever de orientar o Poder Executivo a cumprir aquilo que está limitando, sob pena de depois ser responsabilizado. Então, assim, do ponto de vista da Procuradoria, a nossa fala é apenas para esclarecer. Com relação ao auxílio alimentação, é só para dizer que não foi falado que todas as outras leis diziam assim, mediante regulamentação. E a regulamentação ela será uniforme para todas as carreiras. Vamos ouvir, então... Nós vamos aqui dar sequência conforme o combinado às inscrições. Eu peço compreensão. Deputado Genilson Leite, com a palavra.
E não tem manobra aqui na mesa, quero dizer que o próximo inscrito sou eu, depois é o deputado Neném Almeida. Os parlamentares que queiram falar, por favor, na fala do deputado Genilson. Colegas, eu quero começar registrando que esta reunião, né, deixo registrado porque enfatizo que começo registrando porque é importante o dia de hoje, né, em que esta reunião o governo está trazendo 3 posições, né? Está trazendo uma posição jurídica que prejudica o trabalhador, está trazendo uma posição econômica a partir dos cálculos que foram feitos dentro de uma projeção mais pessimista do que positiva, né? Então está trazendo um posicionamento econômico, podemos dizer um entendimento econômico de crescimento negativo para o servidor, e também está trazendo um posicionamento político, né, que no meu ponto de vista é o principal, de se abraçar com a proposta mais pessimista quando poderia se abraçar com a proposta mais otimista ou intermediária. A não mudança trazida aqui, de posicionamento trazido aqui pelo representante do governo, o governo do estado, o Gladys, colocou na boca do Alisson, leve lá que nós só vamos dar 5,4%. Né? Foi isso concretamente que nós vimos acontecer até aqui. Ontem nós propusemos, foi proposto, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um novo debate, vocês recalculam e trazem aqui, fazem uma projeção para a gente ver que se a gente pegar uma projeção de crescimento mais otimista, como é que isso vai repercutir. E não veio, né? O governo resolveu não se abraçar com essa proposta mais otimista, está trazendo o mesmo posicionamento, né? Inclusive com o posicionamento também, o entendimento jurídico, trazido aqui pelo procurador, de não ter problema em mexer na tabela. Né? Foi esse o meu entendimento. Não sei se... Né? É isso mesmo. Pois é, que não há um problema. Pois é, não há um problema. Não há um problema jurídico em mexer na tabela. Então, assim, o governo, aí não tem como não falar de posicionamento político. Né? Essa reunião aqui não é uma reunião técnica somente. É uma reunião técnica, é uma reunião política e é uma reunião, né, em que nós estamos mexendo também com o orçamento do Estado. Então o governo resolveu se abraçar com a pior proposta, né, ou seja, de projeção de crescimento do Fundeb, resolveu se abraçar com o mexer na estrutura da carreira do pessoal da educação, ou seja, para pior, né? E não está, diante de tudo que nós enfrentamos nos últimos 2 anos, esse sacrifício da pandemia e da inflação, dizer, peraí, nós estamos conversando com servidores públicos que estão dando a vida para tocar esse Estado em diante, vamos pelo menos fazer um gesto, vamos se abraçar com, vamos na série histórica, a gente não tem como adivinhar se vai vir a bomba da Rússia ou não, a gente não pode adivinhar isso, mas a gente faz ciência se remetendo a séries históricas, né? E a série histórica de crescimento, né, e de arrecadação desse Estado é positiva, né? É positiva, não é uma série que demonstra, não, nós vamos piorar este ano mais do que o ano passado, não é. Então, no meu ponto de vista, o posicionamento do político também do governo do Estado aqui é muito ruim, porque se abraça com o principal com o pior entendimento que poderia ter e que prejudica e muito o servidor da educação neste momento. Então, deixo aqui, né, a minha divergência e o meu não a essa proposta que o governo traz. Inclusive, é preciso os sindicatos da educação se posicionar diante dessa situação, se concorda ou não e se a gente pode votar favorável ou não, porque depende do posicionamento de vocês também. O nosso voto, a princípio, né, é não a essa proposta, né, é não. E aí a gente precisa de um posicionamento claro de vocês em relação a essa situação também. Para depois nós dizer, mas não votaram no aumento dos servidores. Né? Mas a gente precisa de uma orientação dos sindicatos para que a gente possa se posicionar no momento da votação. Porque tem deputados aqui
da oposição que vão votar contra. Mas tem deputados da base que também não concordam com isso. Agora não dá para depois dizer, olha, os deputados da oposição e alguns deputados votaram contra a proposta que aumentava 5,4% para os servidores da educação. Então a gente precisa, Santiago, de posicionamento de vocês. É isso, deputado Edivaldo. Obrigado, deputado Genilson. Eu gostaria de passar aqui a coordenação do trabalho para o deputado Chico Viga, que eu estou inscrito. Então, com a palavra, o deputado Edivaldo Magalhães. Eu vou procurar pontuar e propor ao final um encaminhamento. Pontuar primeiro, procurador Marcos, começando com a sua fala. O senhor sabe do respeito que eu tenho pela instituição e especialmente pelo senhor. Quem aqui na Assembleia, representando o governo e o governador,